Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Benzeiro. A gente vai começar a nossa primeira aula aí do curso de Dynamo, onde nós vamos ver toda a parte de programação, os poderes do software, o que ele ajuda na hora que for fazer o projeto, o que ele ajuda ali a automatizar vários processos ali que você leva tempos, inclusive no Revit, independente se é AutoCAD, se é Revit, se é Civil 3D, qualquer software independente, esse curso vai te ajudar, tenho certeza. Independente se é para o uso para Excel, para Revit, para Civil 3D, não importa, esse curso é para qualquer software aí que o Dynamo tende a te ajudar. Então, só antes da gente dar início, vou pedir para você aí, deixa seu like, deixa um joinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ou no LinkedIn, ou no Facebook, se inscreve lá, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. A primeira coisa que eu quero ensinar para vocês, na primeira aula nossa que a gente vai ter aí de Dynamo, eu quero trazer aí, eu vou partir da premissa que ninguém sabe sobre programação. Porque o Dynamo, a gente vai ver, eu vou fazer uma introdução sobre Dynamo, o que ele é, ok? Mas ele nada mais é que um software de programação visual. Então eu vou trazer ali um pouco sobre programação muito básico, não precisa ainda ter o software instalado, dá para começar o curso ainda sem ter o software instalado, porque eu vou mostrar depois como que instala o software, então não se preocupa com isso, bora lá dar uma olhadinha, começando aqui pela lógica de programação. Então vamos lá, aqui no primeiro mapa mental que eu trago para o curso, ele diz a respeito da lógica de programação. O que que significa? Toda vez que eu vou programar alguma coisa para funcionar, ok? Independente se é Dynamo ou se é Excel, qualquer coisa que você for programar, ok? Tem que seguir essas duas rotinas. Aqui nós temos um fluxograma referente a lógicas básicas de programação. Como assim? Quando eu vou programar algo, né, dar um início a uma programação, eu tenho que dar uma entrada, ok, de uma variável, eu tenho que dizer ali, por exemplo, na média da nota ali que eu tenho que atingir para passar de ano, ok, qual que vai ser a entrada? Vão ser as notas. Se eu vou, por exemplo, isso serve para qualquer coisa que a gente for atuar aí na nossa vida. Então, por exemplo, eu vou dar a entrada com as notas. E aí eu vou ter todo o processamento, ok, que é a lógica de programação, que vai resultar em algum número, em alguma conta, algum resultado. Uma calculadora, por exemplo, você dá o que de entrada? Os números. As notas, no caso, você dá a nota do primeiro, segundo semestre lá, e daí você tem o resultado da média final. Aqui também uma outra lógica de programação ali em seguida, ok? Onde você vai iniciar uma programação, você dá uma entrada de valores, as variáveis que você vai precisar, vai ter todo o processamento, que é a lógica de programação. Inclusive, essa daqui é um pouquinho mais complexa, porque ela tem ali uma lógica de decisão. Porque dependendo da ação que você tomar no seu processamento, vai ter uma saída. E dependendo da outra ação, vai ter uma outra saída. E aí, então, você pode ter dois resultados, dependendo ali da decisão. Ah, como assim? Não estou entendendo. Nunca vi programação na minha vida. Com o exemplo, vocês vão entender bem aqui na terceira coluna, onde é um exemplo de notas. Vamos supor lá que eu sou o programador do boletim de notas lá, da sua graduação lá, quando você fez, ou da escola. Nesse caso, vou dar de entrada os valores da nota 1 e nota 2. E aí, o que eu vou fazer para o software? Eu vou dizer para ele calcular a média. Esse vai ser o processo dele. Esse processo vai ser a soma da nota 1 mais a nota 2 divididos por 2, eu tenho a média. E aí, aqui eu coloquei uma condição. Qual que é essa condição? Se a média for maior que 7, o resultado do processo for maior, eu estou aprovado. Se não for maior que 7, você está reprovado. Então, esse é um exemplo aí muito bacana que a gente pode estar usando, tá ok? E isso serve para tudo, não só para computação, isso serve aí também para a vida real. Quando você vai tomar uma decisão na tua vida, né? Quando você vai comprar um carro, por exemplo, ou uma casa, tem ali as variáveis, renda mensal, custo mensal, renda mensal, quanto que eu vou receber, quanto que eu vou estar tendo de juros. Aí eu vou dizer lá pro meu cérebro fazer um processo, ou às vezes eu até faço na mão, ou numa planilha, coloco ali numa planilha, vou chegar num resultado. Aquele custo eu vou conseguir pagar. Então, beleza, posso comprar. Aquele custo eu não vou conseguir pagar. Então, cancela, não vou comprar aquele carro, não vou comprar aquela roupa. Então, essa lógica de programação está sempre aí presente na nossa realidade, na nossa rotina. Quando você diz para o computador uma lógica de programação, aí você está conversando com ele, está falando a língua dele, ok? Para ele entender exatamente o que ele tem que fazer. Então, assim funciona a lógica de programação. Eu parto da premissa que ninguém sabe, ninguém que está começando esse curso sabe essa lógica de programação. Se você já viu, beleza, não tem problema. Eu vou dar continuidade ali, então, com as variáveis de programação. Como assim, variáveis? Concorda comigo quando eu estou conversando com o meu computador, dizendo para ele o fluxo de programação, passando a ordem para ele, e ele tem uma
linguagem, ele tem que entender o que eu falo para ele. E é isso que eu quero trazer com as variáveis de programação. Como assim? A programação, no Dynamo principalmente, ele entende letra como uma coisa, número como outra coisa, letra e número, condições, fórmulas, cada caractere, digamos assim, tem um nome diferente. Então eu vou trazer aqui para vocês, começando ali pela variável int32, que são os números inteiros, tá ok? Negativos e positivos, -2, -1, 0, 1, 2 e assim por diante. Aonde eu poderia utilizar ele quando eu fosse trabalhar, é aplicar o Dynamo na minha rotina de trabalho, de processos. Na numeração de prancha, na quantidade de esquadrias, tá ok? Concorda comigo que esses resultados são números inteiros, né? Pra gente é normal, então a gente vai dizer isso pro software por meio desse caractere, o int32. Continuando ali eu tenho o double, que são números reais, onde a gente tem ali números decimais, serve para o quê? Medida de área, medida de distância. Então concorda comigo que conclui-se que ali você tem uma maior precisão. Mas, por exemplo, eu não poderia usar o double para fazer um quantitativo de janelas. Tem uma janela e meia, ou não tem uma prancha número 2,5. Continuando ali, a gente tem também o string. O que é o string? Eles são textos e ou números, tá? Porque ele pode ser os dois, ou pode ser só um, tá? Ou pode ser só texto, ou pode ser só número. E ali, exemplos, né, na descrição, o nome da tua família, quando você escreve lá no Revit, ou quando você está pondo o nome de um layer, você escreve um string. Por quê? Porque tem a mistura ali de números e textos, né? Exemplo ali, porta de 80, piso de 5 centímetros. Então, por exemplo, eu não poderia usar ali o double se fosse fazer a descrição ou o nome de uma família, beleza? Então, dando continuidade ali, nós temos as variáveis booleanas. O que são? Verdadeiro ou falso, tá ok? Quando você vai lá indicar algum parâmetro dentro do Revit, será que aquela porta tem soleira ou não tem? O que é aquilo? É uma variável booleana, sim ou não, verdadeiro ou falso. Stack value são funções, são como listas que agrupam outras variáveis ou várias variáveis, ok? Ele pode agrupar ali booleanas com strings, strings com inteiros e assim por diante. O var, não aquele do futebol, o var de variável, ele é absolutamente qualquer coisa. Ele tem o seu formato implícito. Isso significa que ele pode ser definido futuramente, porque ele vai ter que ser definido, tá ok? Essas são as principais variáveis de programação. Não se preocupa em entender inteiro. Quando a gente pôr a mão na massa, com certeza vai ficar muito mais claro isso para você, ok? Então é isso.